Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que só há um verdadeiro e fiel, a fidelidade, aquele que não pode negar a si mesmo, aquele sendo a própria verdade, ele sendo fiel. Ele, ainda que falasse de si mesmo, seu testemunho é verdadeiro, não pode negar a si mesmo, mas ele fez questão de dizer que estava sempre operando pelo Pai, aonde para que venhamos a compreender que assim como ele disse, não se possível me passa desse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua, ele mostrou que ele fez a vontade do Pai, ainda que sendo a verdade e a fidelidade, estaria fazendo da mesma forma, se faz a própria, mas ele falou assim para nos demonstrar que nós não devemos fazer a nossa, mas a do Pai. E para fazer a vontade dele é através daquele que seu espírito foi instruído, está pronto e experimentado em estar fazendo também as mesmas obras. Ele disse: aqueles que creem farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que ascendeu, aquele que passou pela morte de cruz, e após a ressurreição, ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos batizará com espírito e com fogo em meu nome, e vós lembrareis de tudo aquilo que eu vos disse. Aonde nós não falamos por si, mas falamos pelo seu Espírito. E muitos não conseguem alcançá-lo por conta de estar o traindo. Como ele disse a Judas: Judas, por um beijo me traístes? Sabemos que Judas estava o traindo, subtraindo as quantias do gasofilácio, estava aquele que o entregou, enquanto ele mesmo já havia dito que escolheu 12 e um deles era um diabo. Assim, todos aqueles que estão como filhos bastardos e que estão como traidores e não alcançam a fidelidade, estão sempre por rejeitar o seu espírito como traidores do Senhor. Muitas são as formas de traí-lo. Muitos que amam mais o dinheiro, a raiz de todos os males, não servis a dois senhores, a um ameis, o outro odiar, a um servir, o outro rejeitar. Muitos às vezes amam até mesmo mais a sua família. Ele disse: aquele que amar mais a sua esposa, o seu esposo, macho e fêmea que ele criou, que o que passar disso é procedência maligna e está rejeitado pelo Senhor, se não se arrepender dos seus maus caminhos. E ele disse: aquele que amar mais seus filhos, as suas filhas, do que a mim, não serve para me seguir. Muitos ainda que buscam estar fiel com ele, mas acaba que o seu esposo ou a sua esposa, que não se converte, está ao desfalecer, está fazendo com que venha trair a ele, porque não há comunhão de jugo desigual. Se a mulher está no mundo, amante das festas, das bebedices, das grutonarias, das imundícias, e o homem queira se consertar,
Um está à beira do caminho, o outro no caminho, e não vão chegar em comum acordo se não estiverem na mesma canga. É necessário estar todos na luz, porque ainda que diga que é luz, mas há trevas, é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Muitos que seguem o profano, que seguem os vícios, as bebedices, as muitas grotonarias. Seguir Jesus é renúncia, é renunciar ao mundo, é perder a sua própria vida por amor dele em conta. É necessário estar sempre segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, aquele que nos capacita. Ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci", e todo aquele que persevera, segundo ele, também mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a palavra nos ensina que devemos sempre buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos é acrescentada. É necessário perseverança, é necessário estar sempre segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita e não permite com que venhamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes andar segundo o seu Espírito, que é retidão. Ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os oprimidos, os cansados por estarem segundo o padrão deste mundo, estão como filhos bastardos, estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo. A honra, a glória e a imortalidade, mas se não se arrependerem dos maus caminhos e buscarem aquele que é fiel e verdadeiro, estão sempre como traidores. E a palavra diz: ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles, assim nos diz o Senhor.